Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live de aquecimento, que agora é um tema que todo mundo está pedindo, então atendemos, afinal, a vontade de vocês é uma ordem, né? Sejam muito bem-vindos. Vamos dar um minutinho para todo mundo ir entrando, porque já já vou chamar a nossa convidada aqui, porque a gente vai bater um papo muito importante sobre como ser referência nas redes sociais. Como que você tem um posicionamento referência? Boa noite, Jefferson. Boa noite todo mundo que está entrando. Boa noite, pessoal. Estão preparados para o nosso assunto de hoje? Sabe que foi difícil dar um nome para a nossa live de hoje, né? Porque quando a gente fala de posicionamento, referência, rede social, posicionamento de marca no digital, posicionamento profissional mesmo na nossa rotina, né? É algo que, assim, abrange tantas coisas, né? Que a gente pensa em tantas coisas e, ao mesmo tempo, eu falo que nós, profissionais da área da saúde, não sei se vocês se encaixam nisso que eu vou falar, tá? Se vocês se identificarem com isso que eu vou falar, vocês colocam aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Mas nós, da área da saúde, a gente não aprende sobre marketing, posicionamento de imagem. Malemar, a gente aprende que a gente tem que ter um logo, que a gente tem que ser uma marca, né? A gente não aprende nada disso na faculdade, nem nas pós-graduações. Então, ainda é um assunto mais difícil para a gente conseguir entender de uma melhor forma, né? Por isso que eu convidei a Ariane, que é expert nessa questão de marketing, posicionamento, mentora de profissionais da área da saúde, porque é muito importante, né? Aqui o Odonto Master falou, é verdade, a gente não aprende isso, né? Em nenhum lugar. Eu falo que a gente sai sabendo fazer profilaxia, restaurações e muitos outros procedimentos muito bem feitos, mas nós não sabemos divulgar para as pessoas o que nós fazemos. Ainda divulgar da forma correta, né? A gente nunca aprende que nós somos uma marca. Por isso que essa live de hoje é tão importante. E importante que para você poder enviar para vários colegas de vocês que precisam assistir. Então, já envia aqui para todo mundo ir acompanhando, tá? Eu vou chamar a minha convidada para a gente começar o nosso bate-papo e eu quero que vocês mandem perguntas ao longo da live para que a gente possa conversar, debater e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então podem mandando aqui, eu vou deixar o chat aqui embaixo aberto para que vocês consigam mandar as dúvidas de vocês. Mas já vão me contando aqui nos comentários isso que eu falei. Vocês já aprenderam antes na faculdade ou nas pós-graduações como que você deveria se posicionar no mercado? Porque eu não aprendi na faculdade e eu garanto que a maioria dos dentistas não aprendem. Mas isso é fundamental para nós. Então deixa eu convidar a Ari. Mas bora lá, vamos fazer acontecer. Me conta, se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Legal. Pessoal, eu sou a Ari, eu atuo com comunicação, estratégia e construção do que eu gosto de chamar de marcas poderosas para a área da saúde. Então, Isa, eu estou há 14 anos já nesse universo da comunicação e 8 anos dedicada ao universo da saúde, que é o universo de vocês. E eu tenho um carinho muito especial pelo odonto, porque, de fato, foi a primeira área de atuação, né, a primeira área de conexão com a saúde que eu tive. Então, desde lá, sim, Por que você escolheu a área da saúde? olha, tem oportunidades que passam na nossa vida que ou a gente agarra, ou outra pessoa vai agarrar. Eu entrei na área da indústria como diretora de marketing de algumas marcas da odontologia que atuam no Brasil e na América Latina. E eu vi dentro desse cenário, atuando com as marcas e me relacionando com os profissionais da odonto, que existiu uma necessidade muito grande desse público, desse mercado, de uma atenção, né, de uma estratégia, de uma construção, de um direcionamento 100% focado na necessidade do profissional do odonto. Porque é um profissional que, enquanto você estava, antes de me chamar, você estava introduzindo a nossa live, você falou muitíssimo bem. É um profissional que ele passa muitos anos da vida investindo em conhecimento técnico, em conhecimento científico, passa uma longa jornada aí de 6, 8 anos entre graduação e especialização, aprendendo a executar o serviço dele, mas em nenhum momento ele aprende como ele vende isso, né? Exatamente. Isso é uma grande dor dos profissionais da área da saúde. Eu acredito que
ainda mais o dentista, eu falo que diferente das outras áreas, por exemplo, dos médicos, de Uhum. nutricionistas, que são mais consultório, assim, o atendimento ali na bancada, olho no olho com o paciente, não precisa fazer um atendimento clínico em si, um procedimento ali que demanda um certo tempo, uma certa parte clínica mesmo, uma Sim. prática. E daí eu sinto que os profissionais ficam 99% preocupados em ter uma boa mão para essa prática. Porque é essa prática que vai definir para eles se tornarem referência, para eles serem um profissional reconhecido, para atraírem mais pacientes. Só que Uhum. hoje em dia, Ari, o que eu vejo? Que tecnicamente existem muitos profissionais bons. A concorrência Perfeito. está aí. Só que Uhum. existem profissionais bons que ninguém sabe disso ou estão se posicionando da forma incorreta porque não tiveram essa orientação em nenhum momento, tá? Eu conheço pós-doc que não tem orientação. A pessoa estudou, fez todas as pós-graduações possíveis, mas ela não sabe divulgar a marca dela e nem que ela é uma marca. Isa, isso é tão importante que você está falando. O profissional da odontologia, realmente, em nenhum momento vocês entendem que vocês não são apenas executores de um serviço, né? Que vocês são empresários também, porque vocês são donos da sua própria marca, independente se você já tem o seu espaço ou não. E que vocês sim podem gerar valor, podem gerar mais ativos de atração, se conectar com novos pacientes, além da parte de ter certificações. E o que você disse é tão rico, tem tanto profissional incrível, com um monte de certificação incrível, guardado na gaveta. E eu gosto de dizer que tem muito talento guardado na gaveta. E quando algo está guardado na gaveta, a gente nem lembra que está ali. E as pessoas que vão consumir, ou aquelas pessoas que poderiam consumir o seu atendimento, que é diferenciado, ter compreensão de quanto você é um profissional capacitado, nem conseguem chegar até você. E às vezes eles acabam encontrando outros profissionais que se posicionam melhor, que estão em plataformas como essa, utilizando essa plataforma a favor deles e se comunicando melhor do que aquele profissional que tem uma grande certificação. E isso acaba gerando uma frustração muito grande, que é o que eu acabo esbarrando muitas vezes. Profissionais incríveis, frustrados, porque em algum momento foi dito que apenas a capacitação técnica era o suficiente, e acho importante ressaltar, não estou desmerecendo a Sim, com capacitação certeza. técnica, ela é fundamental, é essencial, mas a capacitação técnica, muitas vezes, quando eu falo da relação com o paciente no ponto de atração, quando ela não é evidenciada, quando aquele posicionamento não existe, uma pessoa menos capacitada que você, com uma jornada menor que a tua, muitas vezes, está sendo mais atraente ou está sendo ponto de referência para aquele possível paciente, simplesmente porque você não está se apossando dos espaços que você poderia. E um desses espaços, com certeza, é o digital. Tem muitos que têm uma resistência muito grande em migrar para o digital. E eu já vou contar para você algo que eu já sofri, na verdade, desde o começo, que muitos comentários, até quando as pessoas, hoje em dia a gente tem mais profissionais que se formam e aparecem por aqui, antes ainda, com aquele ditado, quando tudo era mato por aqui, há 10 anos atrás, né? As pessoas tiravam muito sarro. Sabe o que eu ouvi muito no começo da minha vida profissional, mas muito mesmo? Tipo assim, ó, ah não, ela tá divulgando o trabalho dela, ela é blogueira. Ah, essa daí tá Uhum. gravando alguma coisa, é blogueirinha. Eu não vou me colocar nessa posição de ser blogueiro. Eu sou profissional da área da saúde. Eu trato cárie, eu faço extração de dente do siso, mas eu não preciso ficar me aparecendo Uhum. nas redes sociais, né? Isso é muito ego e tudo mais. O que eu ouvi sobre isso, né? Ainda eu acredito que existem muitos profissionais que pensam assim até hoje, viu? Uhum. Eu não só acredito, como de fato existem muitos profissionais, e a partir do momento que você entende que, você está fazendo isso por você, né? Pelo seu trabalho, pela sua marca, pelo reconhecimento que você quer ter. E dois, que você vai ter sim julgamento alheio, tá? Eu gosto de dizer, ô Isa, tem um termo que usam muito, principalmente para o profissional da saúde, que é, nossa, aquele cara é super marqueteiro. Nossa, aquela doutora é super marqueteira.
para pararem de usar o termo marqueteiro como algo negativo, porque simplesmente é a minha carreira, tá? Ninguém xinga ninguém de dentista. Então vamos parar de xingar as pessoas de marqueteiras, verdade. né? Ninguém fala, esse cara é mó dentista. Então parem de usar minha carreira para xingar as pessoas. E que não tem nada de errado. Eu acho que assim, existe o que é ético e o que não é, e eu compreendo quando isso é visto de uma forma negativa, mas a partir do momento que você compreende quem é o seu público, como se expressar daquela forma faz sentido, é verdadeiro para você e gera conexão, não tem nada de errado. Mas a gente tem que olhar assim, que a partir do momento que você se expõe, que você aparece, aquele ditado que prego que se destaca toma martelada? Com Vai certeza. acontecer. Vai acontecer. Porque tem muita gente que sim gostaria de ter a coragem de estar no digital e propagar mais o seu conhecimento e não faz isso. E por isso acaba sim julgando o colega que se dedica e que já se entende como uma marca e que a rede social como o Instagram sim é uma plataforma de negócio. E você acha, Ari, que hoje a gente obrigatoriamente tem que se mostrar aqui, tem que colocar a nossa cara para bater aqui nas redes sociais, nos stories, ou não necessariamente? Posso mostrar só os meus casos e não preciso aparecer, colocar meu rosto aqui nos stories todos os dias. O que você acha? Eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso, e aí eu sempre coloco o meu aluno, por exemplo, ou o profissional da saúde que me traz essa pergunta, no lugar de paciente ou de consumidor de alguma marca. Se você entra numa rede social onde só tem. Vamos dar um exemplo, Luísa, uma coisa que a gente gosta, mulher, bolsa, vai, bolsa. Se eu entro numa rede social de uma marca e só tem foto da bolsa, ou eu entro nessa rede social e tem foto dessa bolsa com uma pessoa abrindo, mostrando, sentindo a textura, uma modelo segurando, uma modelo com um look, mostrando como ela combina, como utilizar. Não são percepções diferentes que eu posso ter, estímulos diferentes? Com certeza. Então, eu acho que o profissional, primeiro, ele tem que perder esse medo do julgamento que acontece, gente, acontece com certeza com quem já se expõe há muito tempo, acontece com quem trabalha com comunicação, como é o meu caso também, mas vocês precisam entender que as pessoas, embora isso seja uma frase bem batida, sim, elas se relacionam e elas se conectam com pessoas. Não tem template, não tem post que a sua agência vai fazer arte maravilhosa com aquele ensaio que você pagou super caro para executar, que vai ser tão forte quanto você aparecendo aqui. Porque a sua voz, o seu conhecimento, a sua forma de se expressar, ela é sua. Não adianta colocar um perfil cheio de post pronto, aqueles posts que todo mundo tem igual. Você vai deixar essa vitrine bonita e estética, mas talvez você continue ali, ó, engatinhando sem entender porque você não está gerando conexão. E a chave dessa conexão é você, é a sua forma de se expressar. O paciente, muitas vezes, ele não quer consumir só um monte de foto e um monte de caso. Isso também pode fazer parte da sua estratégia. Mas você se fazer presente, você mostrar quem você é o que de fato gera conexão. Então, minha indicação, até para os tímidos, é começar. Começa com story, não precisa colocar uma pressão de você ser um super criador de conteúdo. Aos poucos, inclusive, quando você começa a notar que aquilo te traz resultado, se torna mais prazeroso. E aí você consegue adicionar com maior tranquilidade na sua rotina também. E aí a gente cai numa situação que, assim, tem dois opostos que eu vejo, até como consumidora, Uhum. né? Eu vejo que tem dois perfis de pessoas que gostam de aparecer nos stories. Aquelas pessoas que compartilham absolutamente tudo e que Uhum. muitas vezes eu acho não tão necessário num posicionamento Tá. profissional, né? Algumas informações que talvez, na minha opinião, não caberia ali. Uhum. Por exemplo, sou super a favor de tomar um vinho no final de semana. E eu Tá. compartilho isso com o pessoal que me acompanha aqui nas redes sociais. Mas eu não vou postar um stories, por exemplo, bêbada, alterada, entendeu? E tem gente que é do limite. Tem pessoas que não postam absolutamente nada sobre a vida pessoal, só de jaleco, touca e ali no consultório, e outras postam até demais.
Existe um Tá. meio termo aí? O que que é recomendado para a gente aplicar como um stories estratégico, né? Tem que ter estratégia nisso, né? Com certeza. A gente tem que pensar que a partir do momento que a gente utiliza essa plataforma a favor da nossa imagem, a favor da nossa marca, tudo aqui tem que ser intencional, que é um termo que eu uso muito, Isa. A gente precisa ter intenção naquilo que a gente faz, naquilo que a gente gera de conteúdo, daquilo que posta. E quando a gente pensa nesse exemplo que você deu, entre, por exemplo, mostrar uma coisa que é muito pessoal, a gente tem que ter uma linha bem clara do que é de fato algo pessoal, que às vezes é um valor seu, é uma característica sua, é um hábito que permeia a construção da sua marca e o que é íntimo. O que é íntimo, a gente guarda para os nossos amigos que vão rir e vão achar incrível. Agora, aquele momento que é extremamente, como o exemplo que você deu, Ari, tô num final de semana com os meus amigos, bebi um pouquinho a mais, vou postar? Eu entendo que tem pessoas que sentem até essa necessidade de gerar esse tipo de conteúdo, mas a gente tem que entender se o meu objetivo com a minha plataforma é construir a minha marca pessoal, ao menos que você seja um degustador de bebida alcoólica, isso fizer sentido dentro do universo da sua marca, tome cuidado se aquilo não está transmitindo um valor equivocado sobre a sua postura, né? Vamos pensar exatamente assim. Isso daqui é interessante para uma pessoa que quer consumir eu enquanto marca, ou isso aqui é interessante para os meus amigos? Se a resposta for para os meus amigos, coloca nos melhores amigos e vai ser incrível todo mundo, seus amigos, ver, dar risada e comentar. Se aquilo não agrega nada para a percepção que o seu paciente, um possível cliente, até para os profissionais da saúde, por exemplo, o caso da Isa, que se relaciona com marcas, com a indústria, o quanto aquilo ali vai transmitir algum tipo de valor que é interessante ou não. Se você falar, poxa, isso faz parte de mim, mas é íntimo demais, então coloca lá nos seus melhores amigos só para os seus amigos verem e acharem legal. Talvez não transmita, ou mais do que isso, pode gerar um ruído de comunicação irreversível para quem consome o seu conteúdo ou para quem cogita ser atendido por você. E você acredita que o modo como a gente se veste, o modo como a gente aparece por aqui faz diferença no nosso posicionamento? Por exemplo, como eu te falei, aparecer de jaleco, ou eu vejo que tem pessoas que aparecem de qualquer jeito, aí outras têm ideia de que a gente precisa estar extremamente arrumada para conseguir aparecer aqui. E confesso para você que até eu tenho esse tipo de dúvida. Às vezes eu falo, putz, eu não tô tão bem arrumada assim. Tô no final de dia do consultório acabada, mas eu tenho que marcar presença lá ou para falar alguma coisa interessante de valor, um conteúdo de valor, mas essa dúvida também vem na minha cabeça de vez em quando. Olha, Isa, tem uma questão quando a gente fala de imagem como um todo, é que a gente demora segundos para transmitir alguma mensagem para uma pessoa e não necessariamente a gente precisa falar para transmitir essa mensagem. O que a gente precisa entender é que a gente tem alguns posicionamentos enquanto marca que a gente defende, que a gente tem que tomar cuidado se aquilo que a gente gera de conteúdo orgânico do dia a dia ali no story não está sendo contrastante. Então, vou te dar um exemplo. O que acontece muito com o profissional da saúde, principalmente com o dentista, vocês investem, por exemplo, num super ensaio fotográfico. Aí lá no seu feed, você tá deusa, maravilhosa. E aí nos stories, opa, nem parece a mesma pessoa. Isso aí vou te encontrar pessoalmente. Né? Não, assim, gente, foto produzida é foto produzida. A gente sabe que a gente tá com o rebocão na cara. A gente sabe disso, a gente tem a consciência. O que a gente tem que tomar cuidado é que se essa pessoa que você está transmitindo a imagem no feed não é um personagem que você criou e que não tem conexão nenhuma com aquela imagem que você transmite, tá? Nos stories, a gente não tá lindo, maravilhoso todos os dias, isso é um fato. A gente está atendendo todos os dias. Só que se a gente parar para pensar que em todos os dias eu estou me comunicando com os meus pacientes durante os atendimentos, então eu estou em clínica, ou eu estou com os meus alunos, eu estou presente de pessoas que consomem a minha marca. Então, eu vou te dar o exemplo do que eu falo para os meus alunos. Se a sua marca está comunicando os seus valores e quem você é o tempo todo, por que o tempo todo você não está se preocupando com a imagem que você está transmitindo? Seja durante o atendimento, seja num story ou seja num feed.
Eu parto do princípio que a sua imagem está comunicando o tempo inteiro aquilo que você deseja. Por quê? Por exemplo, durante um dia que eu vou ter uma agenda cheia, eu não me preocupo de estar bem, de eu estar arrumada, ou de eu estar esteticamente agradável para o meu paciente que muitas vezes comprou aquela imagem que ele viu nas redes sociais. Eu acho importante a gente transmitir a verdade, que nem todo dia a gente está de cílios postiço, com a maquiagem em dia, mas a gente está bem. Porque muitas vezes aquela oportunidade que o paciente vai ter de ser atendido pela gente pela primeira vez ou pela única vez é naquele dia. E eu nem acho justo a experiência dele não ser boa, se ele já gerou uma expectativa de consumo lá na minha rede social. Sim, isso é então, assim. Marketing negativo, né? Totalmente. Eu sempre dou um exemplo da Disney, né? Quem já teve a oportunidade de ir para a Disney, a gente usa muito a excelência dessa marca para a gente trazer uns pensamentos de marcas consolidadas que se preocupam com a experiência e com o impacto que ela gera nas pessoas para dentro do universo da saúde. Porque o que acontece, Isa, o profissional da área da saúde, ele se compara muito com os colegas. Nossa, então, ele acaba consumindo muito, né? Vocês acabam consumindo o conteúdo dos colegas, colocando a régua de comparação de vocês com o sucesso dos colegas, vendo o conteúdo dos colegas e querendo reproduzir igual a roupa, o jeito de falar, o formato do conteúdo, quando, na verdade, para se diferenciar, e é o que eu faço com os meus alunos e com os meus clientes, a gente estuda marcas de outros segmentos que não necessariamente são da saúde. Quando eu falo de excelência, eu prefiro ver uma indústria que tem um processo bem executado de excelência de atendimento ao cliente e entender como eu posso trazer aquilo para a excelência de atendimento do consultório do meu cliente, ao invés de eu ir na clínica do concorrente dele e ver como é que o concorrente está falando. O profissional da saúde ele tem o hábito de fazer aquilo que já está dando certo para o coleguinha ou que está tendo um resultado diferente para o coleguinha. Quando, na verdade, ele tem que se preocupar com inovar. Porque fazer mais do mesmo todo mundo já faz. E aí você bate na tecla que aquilo não está dando certo para você. E aí eu estava dando exemplo para você da Disney, que é justamente essa preocupação. Vamos pensar que você é a Disney do seu paciente. E que talvez ali seja um momento mágico de consumo para ele. Ele consumiu você nas redes sociais, ele chegou até a sua marca através do digital, pensando que você tem um posicionamento aqui. Então, você já gerou uma expectativa nele, você já vendeu uma imagem. Quando ele chega lá, o que ele tem que receber é uma experiência uau, assim como a Disney entrega. Cada detalhe é pensado, cada processo é executado, as pessoas estão prontas para receber ele. Agora, pensa o seu paciente que está nessa expectativa ser atendido por uma profissional com uma imagem ou com uma postura diferente daquela que ele gerou a expectativa do primeiro contato. Pense que vocês não têm que ser o concorrente de vocês. Vocês têm que ser a Disney do atendimento de vocês. E às vezes os profissionais acham que isso está relacionado com o quanto de dinheiro você tem ou quanto você gasta, investe em coisas. E a gente não está falando só da imagem pessoal, mas eu preciso ter um consultório com a máquina de café mais moderna de todos, com um lugar mais lindo, gastar muito dinheiro em decoração e tudo mais para oferecer um tratamento para esse paciente à altura daquilo que ele merece. E não necessariamente a gente está falando disso, né? A gente está falando de cuidados. Eu penso assim, Ari, você consegue ter os cuidados até com o cheirinho que você deixa no ambiente do seu consultório, porque a gente está acostumado, o paciente está acostumado com aquele cheiro de dentista, então você pode pensar em desenvolver um cheirinho ali para o seu consultório que esse paciente vai lembrar de você, um cheirinho que tem a ver com a sua marca. Isso já traz uma conexão maior e você não precisa investir um milhão de reais nisso, entendeu? Você concorda, Ari? Eu concordo 100%, Isa. Tem muito profissional que, inclusive, usa isso como argumento quando a gente conversa, sabe? Pensando na experiência do cliente e até mesmo no investimento de marca dele aqui no digital. Às vezes ele traz muito esse ponto de eu não tenho verba para investir nisso agora, então eu não consigo fazer nada diferente. Ou, é claro que o profissional X cobra mais caro. Olha o quanto que ele tem de investimento
na etapa de atração ou na etapa de experiência, eu ainda não posso. E muitas vezes o profissional ele cai nesse achismo mesmo de acreditar que ele precisa ter todos os recursos do mundo para oferecer algo minimamente bom. A gente gosta mesmo de avaliar que muitas vezes o famoso arroz com feijão nem é feito pela clínica e nem pelo consultório. O que é esse arroz com feijão? Ao invés da gente se preocupar em comprar uma máquina de café de cápsula, investir em uma área de cafezinho ou fazer uma área instagramável na sua clínica, primeiro ponto, dá um passo para trás e faz o arroz com feijão bem feito, que literalmente é ter um atendimento adequado, ter um processo de respostas que é executado, porque muitas clínicas não entendem, por exemplo, Isa, eu fiz um investimento na minha clínica, coloquei o cheirinho, fiz a reforma, comprei uma Nespresso, tem tudo e os pacientes não voltam. Por quê? A experiência do meu paciente melhorou. Quando o arroz com feijão, que é a base dessa experiência, não está sendo bem executada. Eu acho que vamos começar a olhar um pouco o que de fato é a experiência de processo, então dessa jornada do paciente ser bem atendido, ter o suporte do seu time, ter respostas coerentes, ter respostas rápidas, encontrar na sua secretária uma pessoa receptiva. Eu já fui em consultórios que a clínica era a coisa mais linda, era incrível, era com uma decoração maravilhosa, recém-reformada, tudo que a gente vê nessas clínicas do Pinterest. E o mínimo não era feito, o atendimento não era adequado. E nenhuma tecnologia do mundo vai suprir um processo que não é bem feito. Então, o primeiro recurso bem executado que você precisa ter, quando a gente pensa na experiência do seu paciente, às vezes não é um investimento de arquitetura, é um investimento de arquitetura dos processos da sua clínica e da experiência das pessoas que se relacionam com o seu paciente. Muitas vezes o atendimento faz muito mais diferença do que um Shandong na recepção ou um tablet para atender ele. Claro que isso são passos que você pode ir explorando, que você pode sim investindo, mas mais do que acima de qualquer coisa, ao invés de fazer uma experiência simplesmente porque alguém está fazendo, entenda o que é relevante para o seu público, porque muitas vezes você vai ofertar uma experiência que nem é coerente para ele, simplesmente porque você viu na clínica de alguém e você quis trazer para dentro da sua marca. Nem é coerente para o processo da sua marca, nem é coerente para o que a sua marca transmite. Entenda, de fato, o que o seu paciente espera daquele momento, né? Tem gente que fala, eu vou comprar uma louça super cara da Tânia Bulhões, é isso que vai fazer a diferença na experiência do meu paciente. E às vezes não é. Às vezes realmente é o famoso arroz com feijão, que é um atendimento adequado com um processo que funciona. Entender isso que você falou do perfil de paciente ideal é indispensável, né? Uhum. Porque hoje a gente vê uma era de atendimentos high ticket, que as pessoas falam, você quer melhorar, você tem que atender aqueles pacientes que têm um nível de vida mais elevado, que gastam mais, e não necessariamente esse é o perfil dos seus pacientes, né? Eu conheço muitos profissionais que trabalham em clínicas populares e que ganham muito mais do que outros profissionais que têm uma clínica maravilhosa. Então, isso que a Ari falou de você entender o seu cliente, seu perfil de cliente, é fundamental. E primeiro vocês precisam se atentar a isso, né? Não adianta você se preocupar, como ela falou, em servir Shandong ali na sua recepção, sendo que para o seu paciente, talvez aquele cafezinho, aquele chá seja uma experiência muito melhor para ele. Porque às vezes você está tentando buscar coisas que podem deixar até o seu paciente mais acanhado e até com vergonha, né? Não se sente totalmente confortável. É lógico que vão ter as pessoas desse tipo de perfil, mas é muito importante, né? E como que a gente identifica, Ari? Se você pudesse resumir para a gente, como que a gente identifica quem é o nosso cliente? Qual é o nosso público? Para a gente ser mais assertivo nisso. Isa, o profissional da odonto, ele comete um erro que eu entendo porque ele comete, mas a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais estratégica. Se todo mundo tem boca, todo mundo é seu paciente ideal? Não, né? Às vezes eu falo
muito com o profissional, por exemplo, da dermato, e fala, Ari, todo mundo tem pele, então todo mundo é meu público. Na odonto, todo mundo tem boca, então todo mundo é meu público. E não é bem dessa forma, né? Você falou sobre a experiência do paciente, sobre saber o que ofertar, e eu vou falar para vocês que existem duas etapas, sendo que uma geralmente é simplesmente abstraída dessa construção, que vocês têm que se atentar. A primeira que eu recomendo é para quem nunca fez uma pesquisa com o público que já consome vocês delimitarem quem é o perfil de pessoas que hoje já se relacionam com essa marca. Como é que vocês podem fazer isso? Através de um link de Forms, que é um formulário do Google, por exemplo. Você pode fazer algumas perguntas simples para você entender o perfil de pessoas que já te consomem até hoje. Vou dar um exemplo. Isso também pode ser feito na caixinha do Instagram, tá? Se vocês tiverem bastante seguidores que são consumidores da sua marca. Entender qual é o gênero, qual é a faixa etária, o que motivou aquela pessoa a escolher a sua marca, em que bairro que ela mora, há quanto tempo ela é atendida por você, que outras soluções ela gostaria de ter dentro do seu consultório. Aconteceu um caso, Isa, vou até compartilhar com vocês, de um cliente que é uma clínica de odonto, e ele acreditava que o carro-chefe dele era uma clínica que já existia há 14 anos, que o carro-chefe dele, quando a gente pensava em base de clientes, eram pessoas numa faixa etária de 35 a 40 anos que consumiam basicamente a Invisalign, né? Aparelhos alinhadores estéticos. E quando a gente fez essa pesquisa, esse processo de pesquisa, a gente entendeu que majoritariamente a base de pacientes dele eram pessoas 60 a mais que faziam implante. Olha que e ele estava com a comunicação dele totalmente desalinhada. O que acontece, Isa? Às vezes você não consegue entender quem já consome a sua marca e já vê valor nela. E você só mira em quem você quer atingir. Você falou sobre esse atendimento high ticket, sobre vender procedimentos mais caros ou para um público específico, e eu vejo muito isso na Odonto. Não sei se você também sente isso, que é o público ideal de todo mundo. O público A++++, o ticket mais high que existe, como se fosse o melhor público para ser atingido. Você sente isso também na sua área? Eu sinto, com certeza, ainda mais quando a gente pensa, por exemplo, em clareamento dental, que é a minha área, né? Eu vejo que os alunos, eles acreditam que o clareamento ele só pode ser lucrativo se vendido por esse público A++, entendeu? Sendo que muitas vezes pro público B, C, eles nem ofertam. E às vezes esse paciente nem sabe que ele pode fazer esse tratamento, porque às vezes ele não conhece, entendeu? Então eles estão deixando de vender, de enxergar isso em outros, porque eles estão aí sentados na cadeirinha ali do consultório esperando cair esse paciente milionário ali, né? E muitas vezes isso não vai acontecer. Perfeito, Isa. E essa sua colocação é muito perfeita, porque eu realmente vejo muitos profissionais que miram num público, mas não têm uma comunicação assertiva para aquele público, porque não estuda o que é relevante para ser atraente para aquele público e continua se comunicando da forma X, esperando o milagre acontecer. E aí acaba simplesmente acreditando que o marketing não é efetivo, generalizando, inclusive, que contratei uma agência, eu já fiz tráfego, marketing não funciona, Instagram não dá certo, quando na verdade você não conhece com profundidade aquele público que você quer atingir e está fazendo uma comunicação que talvez não seja atraente para ele. Então, as duas coisas que eu recomendo para os profissionais da Odonto que querem compreender um pouco mais sobre a assertividade da comunicação deles e trazerem narrativas que são de fato mais atraentes para o público que você quer atingir, vamos dividir em duas etapas. Fazer um processo de pesquisa para quem já consome a sua marca, para entender quem já vê valor no seu negócio. Esse exemplo que eu dei dessa clínica é muito real. Porque era uma clínica que já existia há 14 anos, que tinha um foco de migrar para a parte de odontologia digital e ortodontia
digital, né, com os alinhadores estéticos, mas tinha uma base de clientes que consumia a marca que tinha um perfil totalmente diferente. E ele simplesmente não olhava para esse público de consumo, ele simplesmente negligenciava, porque ele falava, não é essa galera que me dá lucro, não é essa galera que eu quero me relacionar. Sendo que ele representava mais de 60% do público que já via valor naquela marca. Aí já pensou Então, fazer um investimento caríssimo com foco errado? Você vai achar que o problema é o equipamento que você comprou, quanto você gastou, né? exatamente. É a falta de conhecer essa pecinha aqui, Isa, com profundidade, que é o público. E a segunda etapa que eu recomendo, então, entenda quem já se relaciona e vê valor no seu público. Como é que você vai fazer isso? Uma pesquisa simples. A sua secretária pode enviar um link, a sua secretária pode deixar um QR Code ali na sala de espera enquanto o paciente aguarda para ser atendido por você, para ele já responder. Claro que tem que ter um incentivo, né, de quem está ali com ele naquele ambiente de falar, olha, você pode responder essa pesquisa enquanto o doutor não te atende, super rápido, para a gente aprimorar ainda mais os processos aqui da clínica. E dois, você traçar o perfil ideal. Já que talvez você esteja migrando a sua marca de posicionamento, o que pode acontecer em qualquer momento da sua jornada, tá? É você compreender o que é relevante para aquele novo público que você quer se comunicar. Isa, eu vou dar um exemplo da minha marca, tá? Eu passei por um processo de compreender o que seria relevante na minha comunicação, no meu conteúdo, para atingir o público que eu gostaria. Que anteriormente eu não transmitia os valores e eu também não gerava conteúdo que era relevante para o profissional da saúde. Eu falava de marketing com termo técnico, eu falava de marketing de uma forma que não trazia as dores daquele profissional da área da saúde. Eu simplesmente jorrava informações que, para mim, enquanto profissional de marketing, fazia sentido, mas que o profissional da saúde ele olhava e falava: isso não é para mim. Porque eu não tinha um grau de profundidade do que era motivante para ele, de como eu poderia estimular ele a olhar o meu conteúdo. E o seu paciente, muitas vezes, está nessa etapa de olhar o que você faz e às vezes nem entender. O profissional da odonto, ele tem um hábito, e eu acho que você deve esbarrar em bastante aluno, inclusive, Isa, e outros profissionais que acabam se expressando dessa forma. Ele gera conteúdo para outros profissionais da saúde, não para o paciente. Porque ele gera... Clássico. Você percebe muito isso? Eu percebo muito, muito mesmo. Até da forma como se comunica. E eu entendo, o que eu falo para os meus alunos é assim: a gente não precisa usar vários termos técnicos para você passar segurança para o seu paciente. Pelo contrário, você precisa falar de uma forma com que ele te entenda. Mas demonstrar o conhecimento passa segurança, mas não precisa ser técnico. Entende? Tipo, você saber tirar a dúvida do seu paciente, responder uma dúvida, é tão importante, às vezes muito mais importante do que você explicar um passo a passo de um procedimento, né? Então, eu acho que falta um pouco, e falta um pouco também da gente parar para ouvir. Eu acho que muitas vezes o profissional fica falando demais, quer mostrar muito, e a gente não para ouvir o paciente. Eu sempre falo para os meus alunos, Ari, que é o seguinte: quando o paciente chega para mim no consultório, que ele senta na minha cadeira, a minha primeira pergunta, eu sei que ele me conhece, ele me conheceu através de algum lugar, porque ele entrou em contato através do WhatsApp, do telefone da clínica, uma imagem ali mais superficial minha, ele tem. Então eu não preciso ficar perdendo tempo, entre aspas, me apresentando para ele. O que me interessa é ouvir o que ele tem para me falar. Então, quando ele senta na cadeira, eu pergunto para ele: o que eu posso te ajudar? O que você está precisando hoje? Como que eu posso, né, fazer a diferença para você? Sempre procurar ouvir. Fala: como que você está hoje? Sabe, as pessoas gostam de falar de si, mas eu acho que faz parte do profissional da saúde, ainda mais o dentista, que também tem a oportunidade ali de ter a cadeira e o paciente mais próximo, de ouvir a dor desse paciente, né? E eu acho que falta muito hoje ouvir. Não, Isa, isso é extremamente importante, porque vocês lidam com questões que muitas vezes vão além
simplesmente da parte funcional, né? Às vezes um paciente vai buscar vocês e vou dar um exemplo, aquele dente mais branquinho, aquela falta de um dente, aquele dente tortinho, ele tem um significado muito maior do que simplesmente a função para ele. Às vezes ele tem um significado social, afetivo, né, de alguma relação, alguma trava que ele tem. E muitas vezes você é a pessoa, você é o profissional que vai fazer com que ele recupere algo que foi se perdido ao longo da história dele. Né? Então é muito importante nesse momento de atendimento também gerar a conexão do paciente, não ser simplesmente um prestador de serviço ou um executor, né? Que vai ali, oi, você tá com uma cara e vou cuidar disso, beijo, tchau, ficou tanto. Qual é a chance desse paciente ter uma experiência realmente relevante, realmente marcante com você, que é uma marca que quer ser um profissional referência, a ponto de gerar uma lembrança positiva? A gente, enquanto paciente que não está habituado a estar todos os dias no barulho do motorzinho, com o cheiro da clínica odontológica, vendo uma pessoa de jaleco, são ativos de som, cheiro e imagem que geram medo da gente. Porque a gente associa um profissional da odontologia a um sentimento de dor. Né? O paciente, ele geralmente, e aí eu digo majoritariamente, acredito que a Isa vai confirmar esse dado para mim, ele busca o profissional da odonto quando ele tem um problema. Não é um hábito do paciente de forma rotineira. Quando ele percebe alguma melhoria que ele precisa alcançar, e uma dessas melhorias pode ser causada através da dor, seja física ou social que ele sofre, baseado em alguma situação ali bucal dele, ele busca o profissional. Então, ele já associa muitas vezes a ida ao consultório odontológico a algo negativo. Aí pensa que esse paciente já está indo ali para resolver um problema que ele tem e você é extremamente técnico, seco, objetivo e sim se porta como um prestador de serviço. Porque o dentista tem que tem que quebrar essa ideia de que ele simplesmente presta um serviço. E de ele é achar capaz que essa linguagem técnica traz autoridade, né? Exatamente. Pense sempre se coloque na função de você enquanto cliente e traga a sua experiência de um cliente em um outro momento. Pensa só se você vai Vou trazer para um outro cenário. Se você vai, por exemplo, num médico que você está com dor no seu joelho, ele simplesmente te diagnostica, passa o remédio e tchau. Não é diferente se ele entende o que aconteceu? Me conta como é que você teve essa dor? E como isso vai te prejudicar? Qual que é a solução que você precisa para esse problema? Por que você me buscou? É diferente a conexão e a experiência que esse paciente vai ter com esse profissional do que simplesmente entregar o óbvio, que sim, é a solução, é o tratamento final. A experiência dele vai ser muito mais profunda. E aí a gente começa a entender por que existem clínicas, por que existem profissionais que não têm a rotatividade grande de pacientes. Porque eu recebo muito essa reclamação, Thaisa, de pessoas que falam: ah, nossa, não sei, os pacientes não voltam, o paciente vem aqui uma vez só, e aí eu vi ele postando depois de um ano que estava em outra clínica, não sei o que eu faço de errado, lá deve ser mais barato, ah, lá tem um café de máquina na recepção, deve ser por isso, quando na verdade a experiência dele talvez não foi tão adequada. Você foi somente um prestador de serviço. Conexão, né? O paciente está procurando essa conexão. A gente procura essa conexão com serviços básicos, né? A gente procura, eu falo assim, vou dar um exemplo, pessoal, tipo, meu genérico, eu sou muito chata, mas muito chata quando a questão é serviço de unha, de manicure. Eu sou extremamente chata. Eu sou extremamente chata porque tem 2 pontos que me incomodam. O primeiro que eu sou muito crica com a questão de biossegurança, extremamente crica com a questão de biossegurança, porque tá dentro da minha área, então eu reparo muito nas coisas, né? E eu acredito que o segundo é assim, a forma, o ambiente que você tá. Eu, por exemplo, sou o tipo de cliente que eu procuro um ambiente mais tranquilo, um ambiente sem tantas informações, por exemplo, né? E eu passo por vários lugares, e passei, por exemplo, no último ano, por vários lugares,
porque eu não conseguia me encontrar em nenhum. Porque simplesmente quando eu falava assim, eu trouxe o meu kit, porque, né, o meu tá esterilizado, tá certinho. Às vezes a pessoa olhava e falava, ai, frescurenta. Ou sabe, Nossa. não entendia. Ou, por exemplo, eu tenho medo de qualquer coisa que mexa no meu pé, de tirar a cutícula, porque eu já precisei fazer uma cirurgia. Então eu tenho um trauma. E daí muitas falam assim, ai, frescura, olha lá, ela tá com medo, ela tá toda dura, tá assim, ai, então fica tranquila, querida, vai passar, não sei o quê. Até que no final do ano eu encontrei uma profissional que, assim, se eu pudesse colocar uma foto do atendimento dela no meu ranking, assim, de jaleco, com toda a biossegurança necessária, e não era a mais cara, tá? Era a consciência dela era diferente. E ela entendeu, ela simplesmente entendeu o meu trauma e o meu medo. E ela me trata com muito mais paciência, ela marca um tempo para mim maior, ela sabe qual horário é mais confortável, ela Olha. sabe que eu gosto de um café para eu me sentir mais acolhida e ela me oferece para eu ficar mais tranquila. Então, assim, ela entendeu a minha dor. E é o que falta. As pessoas ficam passando de lugares em lugares simplesmente porque não tem a conexão com o profissional. Perfeito. Não, perfeito, Isa. Assim, você trouxe exatamente o tipo de exemplo que eu gosto que as pessoas relacionem. Se coloque no lugar de um cliente. Quando você é um cliente de alguma marca, de algum serviço, o que não te torna satisfeito? O que te faz procurar um outro profissional porque aquilo não foi interessante? Aquilo é o mínimo que você tem que ofertar para o seu paciente. Um bom atendimento, eu gosto de dizer que não é diferencial para ninguém. É o básico do que você tem que oferecer. O básico. Esse exemplo que você deu de compreensão, conexão, atenção aos detalhes. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo também numa clínica onde sou atendida. Eu cheguei para minha consulta e a recepcionista falou: Ari, você aceita aquele cappuccino que você tomou da última vez? Eu sei que o seu leite é sem lactose. Olha, Isso é atenção, isso é preparo, isso é experiência, isso é literalmente tratar o seu paciente como único. E aí você começa a entender que muitas vezes esse paciente não está num ciclo de rotatividade ou buscando outra clínica simplesmente porque lá tem um café melhor, ou porque lá é mais chique, ou porque lá a doutora tem mais seguidores, mas porque lá ele é sim visto como uma unidade e não como mais um, né? com certeza. E se você pudesse dar 3 dicas para um profissional que, assim, tá no Instagram às vezes até um tempo, mas ele nunca se posicionou. Vamos pensar, daqui 2 semanas eu vou fazer a jornada Viver de Clareamento, que são 4 dias com aulas gratuitas, inclusive com aula prática, para os dentistas entenderem de uma vez por todas como eles têm que fazer o clareamento, planejamento desses clareamentos da forma correta, que ninguém ensina. E daí eles vão participar da jornada e depois eles vão entrar no Expert e eles vão pensar, putz, agora tecnicamente eu estou super confiante. O que eu precisaria fazer para começar, se você pudesse dar 3 dicas para ele começar do zero o posicionamento dele aqui? Perfeito. Primeira coisa, entre no seu perfil sem ter um olho viciado. A gente tem um olho muito viciado na nossa própria marca. Então, é igual na nossa casa. A gente está acostumado a olhar o nosso ambiente, a gente já sabe onde estão as coisas. No seu perfil, muitas vezes você tem esse mesmo hábito, o vício na tua marca. E como ela é sua, para você tudo faz muito sentido. Olhe o seu perfil, entre no seu perfil assim que terminar essa live e olhe se ele é óbvio. Por mais que isso pareça estranho, mas ele precisa comunicar com clareza e com objetividade exatamente aquilo que você faz. Não adianta no teu perfil ter lá na fotinho, na sua fotinho principal, uma foto sua com seu filho, ou um nome que não me transmite nada, ou uma biografia que não resume o que aquela pessoa vai encontrar ali, e pior de tudo para mim, que é não saber como entrar em contato com você. Então, olhe sua marca, entre no seu perfil sem ser de uma forma viciada. Pense que você está entrando no perfil de um profissional que você gostaria de consumir o atendimento dele. O que falta para aquilo parecer de fato um perfil que você escolheria? Olhe com atenção esses pontos que eu vou falar para vocês. A foto do perfil tem que ser clara, objetiva e de preferência que só tenha você. Eu sei que muitas vezes a gente
tem uma foto linda com o nosso cachorro, com o nosso esposo, com o filho, mas o perfil é seu. E se ele transmite a sua marca, ele tem que ter você ali. O seu nome tem que ser o seu nome, tem que ter uma grafia clara, sem número, sem muita pontuação. Ele tem que deixar claro, inclusive, para quem quer te procurar, que aquilo é fácil de encontrar. Na biografia, embora seja um espaço pequenininho, você tem a possibilidade de se apresentar. Então, literalmente, resumir naquelas 3, 4 linhas o principal objetivo do seu perfil e o que aquela pessoa que está chegando pela primeira vez vai encontrar. Eu sei que tem gente que coloca o nome do marido, que coloca provérbio, que coloca a bandeira de todos os países que já viajou. Se aquilo não for o principal sobre a sua marca, não utilize esse espaço tão precioso da forma errada. Olhe também o link, aquele linkzinho que dá para você colocar direto do WhatsApp, ou dá para você criar um Linktree, uma árvore de links, se aquele número de telefone está atualizado. Por quê? As pessoas têm que estar a um clique de distância da sua marca. E muitas vezes esse clique é sim o WhatsApp para iniciar uma conversa e agendar uma consulta. E às vezes aquele contato não está atualizado. Ainda falando desse link, gera um link com uma mensagenzinha personalizada para você identificar que aquela pessoa entrou em contato com você através do Instagram. Até para mais para frente você mensurar o resultado que seu Instagram está trazendo para sua marca. E não menos importante, ali tem os destaques adequados, etc. Isso aí seria uma aula completa só como criar um perfil profissional. Então, 1 é isso. 2, adquirir um conhecimento novo. Você quer começar a propagar e atrair pacientes para essa nova solução que você tem? Se você já tem um paciente que você atende com essa técnica, que você oferta essa solução, se atente às dúvidas que ele deixa no seu consultório. Eu gosto de dizer que todo doutor, todo profissional tem uma máquina infinita de criar conteúdo que ele não utiliza, que é literalmente ouvir o seu paciente e trazer aquelas dúvidas que você tem no consultório em formato de conteúdo. Por isso, Isa, eu falo que assim, às vezes tem um profissional que fala, eu tenho dificuldade diária de gerar conteúdo, eu não sei o que falar, eu não sei o que o meu público quer saber. É simples. Ouve o seu paciente dentro do seu consultório. Sabe aquela dúvida que, por mais que seja boba para você que é profissional, porque é algo simples, é algo óbvio, você estudou para isso, então você sabe com profundidade aquela resposta. E às vezes o paciente faz com maior frequência. Eu vou te dar um exemplo. Clareamento. Isa, eu vou te fazer uma pergunta que talvez para você seja óbvia. Eu queria fazer um clareamento dental, mas eu gosto muito de tomar vinho. Isso pode prejudicar o resultado do meu clareamento? Não, atualmente não. Olha só, talvez você, enquanto profissional, possa falar, olha, existem soluções atuais que, na verdade, não prejudicam. Só que talvez isso seja um pouco mais frequente no seu consultório, né? O seu paciente perguntar, ai, vai manchar? Coca-Cola vai manchar? Eu tomar vinho? Eu tomar alguma coisa pigmentada? Parece que é um conceito muito bobo, porque você é um profissional que tem profundidade, mas é um conteúdo que pode engajar o seu paciente. Vou até dar uma ideia de conteúdo. Pensa só você começar um conteúdo com uma taça, um copo de café, vamos fugir do álcool. Um copo de café falando assim, você gosta de tomar café e eu também. Mas você tem medo de manchar, né, os seus dentes, principalmente se você já fez um clareamento. E por isso você está postergando aí realizar o seu clareamento, porque você não quer abrir mão do seu cafezinho diário. Pois bem. No meu perfil e se inspira, porque tem um vídeo exatamente assim. Mentira! Exatamente assim. Olha aí, gente. Vocês estão vendo? A pessoa que sabe criar conteúdo e que sabe ouvir seu paciente, tipo de conteúdo que ela gera. Olha que legal. Entrem lá. Os doutores que estiverem, inclusive, aqui no perfil, entrem no perfil da Isa para se inspirar nos conteúdos dela. Porque é exatamente esse tipo de construção de conteúdo que vocês têm que fazer. Ao invés de sair falando um monte de termo técnico ou falando lançou a nova tecnologia capaz de não manchar os seus dentes devido ao lá. Não é mais fácil você pegar a dor do seu paciente, que já é uma dúvida que ele entrega de graça essa informação para você durante a consulta e transformar ela num conteúdo que vai ser muito mais assertivo para o seu público? Então, essa é a minha dica 2. Você tem uma máquina de construção de conteúdo gratuita dentro do seu consultório e ela se chama Ouvir o Seu Paciente. E 3,
e não menos importante, é o famoso quem não é visto não é lembrado. Então, não ache que adianta vir uma vez na vida, outra na morte aqui no Instagram e achar que você não está tendo resultado, porque não funciona a plataforma, não funciona a agência de marketing, não funciona o tráfego pago. Se você não tem presença numa rede que chama social, se você não gera interação, se você não gera resposta, a plataforma não trabalha a seu favor. Isa, eu não sei se você repara muito isso nos profissionais de odonto, mas eu acabo reparando. Às vezes os pacientes mandam dúvidas nos próprios conteúdos e o profissional não responde. Isso acontece muito, né? Eu vejo mesmo. O profissional não responde. A premissa de uma rede social é ela ser social. E a premissa de social é ter troca entre pessoas. Isso é ter uma troca social. Se as pessoas estão gerando dúvidas, interações, e você não retribui isso, você não responde, você não se faz presente, você não tem essa troca, é claro que a plataforma não vai trabalhar a favor do seu conteúdo, porque você também não trabalha a favor dela. Então, essas são minhas 3 dicas. Tem um perfil organizado, com básico, existindo, com uma estruturinha bem bonitinha e que seja óbvia. Segunda, gere conteúdos coerentes com a necessidade do seu público. Então, ouça ele para saber o que ele precisa saber e por que você vai ser esse canal de resposta. E 3, e não menos importante, tenha interação. A base de uma rede social é troca. Muito obrigada, Ari. Você arrasou. Muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido muito, porque foi uma live extremamente enriquecedora. E eu vou deixar essa live salva para vocês conseguirem assistir de novo, anotar as dicas, anotar sobre tudo, todas as orientações que a Ari passou para nós. Porque, como eu falei, é tudo bem, você não tem durante a faculdade, a pós-graduação, o pós-doutorado, essas informações. Mas você está tendo aqui de graça para você, de uma forma sensível, só basta você abrir a sua mente e colocar em prática. E eu queria lembrar todo mundo que está assistindo aqui que daqui 2 semanas, no dia 29, começa a Jornada Viver de Clareamente 2024, que é justamente para eu te ensinar a você ter segurança, para ter técnica e também saber tirar as maiores dúvidas do seu paciente, ter toda essa força por trás para conseguir se posicionar no mercado e entregar tecnicamente algo extremamente impecável, porque também não adianta você estar impecável aqui e seu paciente chegar na hora e você causar sensibilidade, não dar resultado, isso é tiro no pé, né? Então, na jornada eu vou te ensinar durante 4 dias de uma forma gratuita como que você consegue se tornar a próxima referência em clareamento dental na sua cidade. E você consegue fazer sua inscrição. Ari, muito obrigada mesmo. A gente vai se ver em breve aí no CIOSP para a gente se conhecer pessoalmente e ouvir mais do seu conteúdo. Então também fica um convite aos dentistas que forem ao CIOSP para conhecerem a Ari lá no stand da Laser Smile, para aprender um pouco mais sobre posicionamento, referência, como a gente falou aqui, é algo indispensável nos dias de hoje. Então, Ari, muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho feito de uma forma impecável, por ajudar profissionais assim como eu, outros profissionais da área da saúde, a abrirem a cabeça em relação ao marketing. Muito obrigada, viu? Isa, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Estar aqui com uma referência no que faz, com uma marca muito poderosa naquilo que faz. E eu queria reforçar o seu convite para as pessoas estarem na sua jornada, porque não adianta um marketing incrível se você não tiver capacidade técnica para entregar aquilo que você promete para o seu paciente. Então, a base é o conhecimento técnico, por isso estejam com a Isa na jornada dela. E quem estiver no CIOSP e puder acompanhar nós duas que estaremos no mesmo stand, tanto no perfil da Isa dá para saber o dia e o horário que ela estará no stand da Laser Smile. E eu estarei dia 27 às 16 horas com uma aula sobre construção de uma marca poderosa para vocês atraírem pacientes qualificados através das redes sociais. Isa, muito obrigada, Deus te abençoe e muito sucesso no seu projeto. Obrigada, pessoal que ficou até aqui com a gente. Não esqueçam que essa live vai ficar salva, vocês podem enviar para todos os colegas aprenderem junto com vocês para a gente fazer da odontologia uma profissão muito melhor para todo mundo. Muito obrigada, gente. Ari, bom final de semana. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.